Miro é o Cavaleiro de Ouro que protege a casa de Escorpião no século XX. Porém, você já imaginou qual seria a armadura de prata utilizada por ele? Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre Miro de Escorpião. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, o forte ideal de Miro. Miro de Escorpião é um cavaleiro que participa de praticamente todas as sagas clássicas de Cavaleiros do Zodíaco e também é um personagem importante dos spin-offs, como por exemplo em Saint Seiya, onde o cavaleiro tem uma ligação com a protagonista da história, a Saint Seiya de Cavalo Menor. Um de seus grandes atributos é que Miro é fiel aos seus ideais, sendo inicialmente um cavaleiro fiel ao santuário que estava sendo controlado pelo Grande Mestre. Porém, sendo fiel a seus ideais, Miro não aceitava todas as ordens e missões que ele acreditava serem incoerentes com o seu poder, como por exemplo, quando o Grande Mestre ordena que ele vá até o Japão matar os Cavaleiros de Bronze. Miro se nega, dizendo que seria como um leão matando formigas, mostrando assim que ele é um guerreiro orgulhoso e que mantém seus valores acima de qualquer ordem. Curiosidade número 2, o passado de Miro. Como sabemos, na saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco, o passado dos Cavaleiros de Ouro muitas vezes não é abordado. Sendo deixado assim de lado, Miro é um dos cavaleiros que tem seu passado muito pouco explorado. Sabemos apenas que ele se formou Cavaleiro de Ouro ainda muito jovem, com apenas 7 anos de idade, e que grande parte de seu treinamento foi feito na ilha de Milos, na Grécia. Porém, a história de Miro, em sua adolescência, quando tinha aproximadamente seus 14 anos, foi parcialmente revelada na saga Episódio G. Nessa saga, vemos vários confrontos de Miro de Escorpião contra poderosos inimigos, e vou mostrar todos eles para vocês nas próximas curiosidades. Curiosidade número 3, a rivalidade entre Miro e Aioria. Como sabemos, no mangá Saint Seiya, tanto Miro quanto Aioria possuem vários momentos onde eles trabalham juntos, seja lutando contra inimigos, como por exemplo a parte maligna do Saga, que foi ressuscitado pela deusa Ares, dentre outros momentos onde o foco são os dois cavaleiros. Desde a saga clássica, temos momentos onde Miro e Aioria concordam com determinados objetivos, como por exemplo, quando os dois queriam invadir o templo submarino de Poseidon para derrotarem rapidamente o deus dos mares e assim salvar Atena. É claro que essa ideia não foi aceita pelos demais Cavaleiros de Ouro, que estavam seguindo as ordens do mestre ancião de Rosan, já que Hades poderia ressuscitar a qualquer momento. Porém, em sua adolescência, tanto Leão quanto Escorpião não se davam muito bem, e na saga Episódio G, a personalidade de Miro é muito parecida com a da saga clássica, embora tenha um tom de infantilidade. Miro é agressivo e petulante, com um pouco de ódio. Ele se revelou arrogante e orgulhoso por causa de sua posição sendo um Cavaleiro de Ouro, não mostrando nenhum respeito para com Aioros de Sagitário, por ser considerado um traidor. Miro diz que Aioros, sendo um traidor, seus familiares com Aioria também seriam um, demonstrando assim que eles não se davam muito bem no passado. Curiosidade número 4, a batalha de Miro contra Hector. Em determinado momento, o Cavaleiro de Escorpião é designado como guarda-costas de Aioria enquanto ele se recuperava. A missão não agradou Miro, que a todo instante entrava em conflito com o Leonino. E nesse momento surge Hector, um guerreiro dos tempos antigos de Troia, que foi ressuscitado e estava em busca de vingança pelas injustiças do passado. Miro diz que enviará o guerreiro para o Tártaro novamente, e assim se inicia uma luta. Após o combate dos heróis do passado e do presente, Miro diz que sempre se lembrará do guerreiro Hector, que foi esquecido pelos registros históricos. Nesse momento, toda a inquietação e ódio de Hector desaparecem, e ele é derrotado de uma vez pela Agulha Escarlate Antares. Curiosidade número 5, a luta contra os Titãs de Cronos. Na saga Episódio G, Miro também atendeu ao chamado de Mu de Ares e foi ao Tártaro junto com Shaka de Virgem, Shura de Capricórnio, Camus de Aquário e Aldebaran de Touro para ajudar Aioria na luta contra os Titãs. Sendo assim, eles acabam batalhando contra Cronos e os Gigas, porém Miro só começa a interferir na luta contra Hyperion, onde conseguiu repelir as chamas do Titã,
e em seguida, Miro tem um rápido duelo contra Cronos. Depois disso, os 6 Cavaleiros de Ouro ali presentes resolvem se dividir em duplas para enfrentar os 3 Gigas de Cronos. As duplas são Aldebaran e Shura, que enfrentam Hoplisma de Nephirites, Shaka e Aioria, que enfrentam Ter de Electron, e Miro e Camus, que enfrentam Drakon de Margarites. Curiosidade número 6, a batalha contra Drakon. Se dividir em duplas para lutar não agradou o Cavaleiro de Escorpião. Miro acreditava que isso era desnecessário e que em 5 minutos ele poderia acabar com o Giga, mas Camus intercede dizendo que a missão deles é acabar com esse ser que se intitula um deus. Porém, esse deus é na verdade um monstro. O gigante inimigo não quer esperar e se prontifica para lutar, mas antes diz para os 2 Cavaleiros de Ouro fugirem. Drakon de Margarites não apreciava lutas desnecessárias. Porém, isso não convence os cavaleiros, que resolvem atacar, porém nada acontece. Isso faz Camus deduzir que o poder do gigante, que não sofre danos físicos, provém da magia ancestral dos dragões. Camus propõe que ele segure o gigante, enquanto Miro concentra seu poder na Antares, que pode quebrar qualquer defesa para perfurar a defesa do monstro. Curiosidade número 7, o início da amizade entre Miro e Camus. Nessa luta contra o Giga Drakon, após Miro ver que Camus iria se sacrificar para vencerem, ele não tem coragem de disparar a sua Antares. Miro se preocupa com a segurança de seu melhor amigo, mas Camus, falando sobre a amizade dos dois, convence o Escorpião a atacar. Drakon não espera e ataca também, por entender que aqueles que estão na sua frente merecem enfrentar seu imenso poder. O choque de energias se inicia e o Cavaleiro de Aquário usa seu círculo de gelo, que não funciona, e então o poder do monstro é disparado. Camus, vendo que Miro seria atingido, cria um esquife de gelo para interceptar aquele ataque. O monstro diz que essa batalha não é como um conto de fadas, onde cavaleiros podem derrotar dragões. E invocando seu poder, o sopro de Dunamis, ele tenta matar Camus. O aquariano tenta conter o enorme poder com seu pó de diamante, mas quando a derrota era certa, Miro surge e usa sua agulha escarlate Antares para perfurar Drakon. Antes que o gigante pudesse se recuperar, Camus utiliza sua execução Aurora e congela o monstro, e após isso, Drakon de Margarites é destruído por um golpe de Miro, que avisa que o título de Matador de Dragões, que era dos antigos guerreiros, agora lhes pertencem como heróis de sua época. Curiosidade número 8, qual seria a armadura de prata de Miro? Como sabemos, Miro nunca vestiu uma armadura de prata, isso porque ele foi um Cavaleiro de Ouro desde muito cedo. Porém, alguns fãs como Mycene Sagitter e Serena Samp imaginaram como seria a armadura de prata de Miro de Escorpião, vendo pelo lado que Miro tem o seu golpe das agulhas escarlates e também Antares, sendo ele o Cavaleiro de Ouro de Escorpião. Comecei a pensar como seria uma armadura de prata perfeita para esse Cavaleiro de Ouro. Sendo assim, cheguei à conclusão que a armadura de Hydra Macho ou Hydrus seria equivalente a Miro, vendo que como Cavaleiro de Ouro ele utiliza o veneno do Escorpião, como Cavaleiro de Prata ele utilizaria o veneno da Hydra em suas garras para lutar. Curiosidade número 9, qual a diferença da armadura de Hydra e Hydrus? Muitos de vocês devem estar confusos, já que a armadura de Hydra é muito conhecida por ser usada por It na saga clássica, porém essa é uma armadura de bronze, mas na saga Ômega de Cavaleiros do Zodíaco nos é revelada a armadura de Hydra Macho. It de Hydra, sendo um cavaleiro de bronze, acaba traindo Atena e seus amigos, ficando assim do lado do deus Marte. Após isso, It é promovido por Michelangelo de Cinzel a um cavaleiro de prata. It assume então a armadura de prata de Hydrus, a Hydra Macho. Sendo assim, podemos entender que Hydra e Hydrus são duas constelações diferentes. Porém, após a derrota de It e de Marte, o cavaleiro volta a ser um cavaleiro de bronze de Hydra. Curiosidade número 10, a lenda de Hydra. Na mitologia grega, a Hydra era um monstro, filho de Tifão e Equidna, 2 gigantes. A Hydra habitava um pântano junto ao lago de Lerna, na Argólida. O monstro tinha um corpo de dragão e várias cabeças de serpente. Segundo a lenda, as cabeças de Hydra podem se regenerar. Algumas versões dizem que quando se corta uma cabeça, crescia 2 em seu lugar. Mas as primeiras versões da lenda não incluíam essa característica. A Hydra era tão venenosa que matava os homens apenas com seu hálito e os comia.
se alguém chegasse perto dela enquanto ela estava dormindo, apenas de cheirar o seu rastro, a pessoa já morria. Porém, a Hydra acaba sendo derrotada por Hércules. E galera, vocês gostaram do vídeo de hoje? Comentem pra eu saber e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?